Agora eu vou te dar uma dica de ouro, muito importante, presta atenção no que eu estou te falando. Existem horários estratégicos para serem feitas as adubações, horários chaves, horários em que você vai conseguir os resultados assim melhores possíveis. Em períodos mais frescos do dia, que são comecinho da manhã, mas comecinho mesmo, não é de manhã, 10 horas da manhã. Comecinho da manhã até umas 7, 7 e pouquinho da manhã, ou finalzinho da tarde, onde o sol já está bem baixo, a temperatura já reduziu, são os melhores horários para se fazer a adubação líquida. Aquela adubação em que a gente vai regar o nosso solo. Por quê? Porque nesses períodos as plantas elas estão confortáveis, mesmo planta de sol pleno, pessoal, quando a temperatura está muito alta, elas, para não sofrerem tanto com o estresse da temperatura, elas dão uma parada no funcionamento dentro delas, porque elas entendem, eu não posso perder muita água, não posso desidratar demais, está muito quente, então eu vou dar uma reduzida aqui. Agora, em horários mais frescos, as coisas, os fenômenos dentro dela estão acontecendo muito bem. E por estarem acontecendo, elas estão absorvendo a água e nutriente do solo tranquilamente, usando como elas têm que usar, fazendo as trocas gasosas, liberando as suas excretas. Então tem um monte de coisas acontecendo e elas estão absorvendo a água e nutriente. Nos tecidos das folhas das plantas existem alguns poros especiais, eu posso falar isso num outro vídeo. Esses poros chamam estômato, tá? Mas esses poros são pequenos buraquinhos que a gente não enxerga eles a olho nu, mas que eles estão abertos em condições de temperaturas mais baixas, em horários mais frescos do dia. E quando a gente vai fazer adubações foliares, a gente vai aplicar na parte de cima da planta, esse adubo ele consegue penetrar por esses poros. Então é muito mais rápido o efeito dele dentro da sua planta, um tratorzinho passando lá. Além do que, quando a gente está com temperaturas bem altas, a gente aplica adubos líquidos e eles rapidinho evaporam, ou da parte de cima da planta ou do solo. Então a gente tem também uma perda, além de uma baixa absorção da planta. Agora, se a gente está falando de adubos sólidos, como os granulados, as pastilhas, as farinhas, tá? Ou os pós, você pode aplicar em qualquer horário. Só que para ele ser liberado para a planta, ele precisa de água, ele precisa de dissolvendo, ele precisa sendo diluído, ele precisa penetrar talvez um pouco no seu solo, se for um pó, por exemplo, uma farinha. E ele precisa de água para isso acontecer. Então, você não vai molhar nos horários mais quentes do dia, porque água, solo muito molhado, junto com os adubos, dá uma cozinhada nas raízes da sua planta, tá? Ela passa por um estresse muito grande. Então, você pode até aplicar, se for esses tipos de adubo, mas não molha, deixa para molhar depois, final da tarde ou no dia seguinte cedinho.